Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora. Dicas de leitura, resenhas de livro, comentários sobre os livros que eu estou lendo. E hoje um especial Dicas de Leitura sobre os livros que sofreram algum tipo de censura. Isso mesmo, livros que foram censurados e até proibidos, né? Então, uma lista de livros aí que causaram problemas às justiças, né, às autoridades, aos editores. Então, vamos começar lá no século XIX. Eu sei que ao longo da história humana, né, vários livros foram censurados, sumiram totalmente, foram enterrados no deserto, igual os livros gnósticos, né, foram enterrados literalmente. Mas vamos começar no século XIX, que é a modernidade, esse fenômeno da mídia, né, ou seja, a questão de ter imprensa, e alguns livros já serem divulgados em jornais, em folhetins, e vários livros sofreram cortes, né, ou seja, censura ou foram proibidos totalmente. Os autores foram perseguidos, né, então, ou seja, uma lista de livros que sofreram algum tipo de corte, censura ou foram proibidos. Então vamos começar pela Madame Bovary, do Flaubert, lá no século XIX, 1850 e poucos, que sofreu processo, né? Então, isso aqui é muito, né, problemático, essa literatura, vai revelar as hipocrisias da sociedade francesa, e é uma literatura muito realista, né? Então, ele coloca o dedo nas feridas, uma personagem muito carismática e tal, então vai ser inspiração para outras obras complicadas, igual o Ana Karenina, do Tolstói, e Primo Basílio, né, Dom Casmurro. Então são obras que tenham baseados então são obras que são baseadas na trama, né? No drama aqui da Madame Bovary, né? Outra obra que sofreu problema no século XIX, também, mesma época, é o Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que lançou poesia, que também fala do lado B da sociedade, as hipocrisias, a pobreza, a miséria, né, dos boulevards lá de Paris. Então, a Flores do Mal é essa obra interessante que é poesia e foi censurada. E tanto sofreu corte que muitos poemas foram publicados depois, né? Então, assim, essa edição que nós temos aqui é depois, né? Então, os processos foram cortando os poemas do livro e tem edição com menos poemas, né? Então, você vai vendo como é que funciona e em alguns lugares foi proibido, né? Assim como também outra obra que é o Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, né? Também tem censura, a gente conhece várias edições censuradas, né? Tem trechos, pedaços que foram cortados. Então algumas edições são completas, né? Então você já tem todos os capítulos, tem todas as falas, todos os personagens e tal, né? Porque são obras que só foram publicadas porque receberam esses cortes, né? Assim como também, por exemplo, a obra, né, senhora Dorian Gray, ainda na Irlanda, a obra do James Joyce no início do século XX, 1922, né, há 100 anos atrás. O James Joyce também sofreu, né, cortes aí na obra, é, porque também foi considerado muito pesado, né, para o bom gosto dos burgueses da época, né, e os editores também cortaram e tal, foi uma coisa assim. Depois, principalmente final, né, as partes finais aqui, tanto pela linguagem quanto pelo enredo, pela temática, né. Então, algumas coisas que ele fala aqui sobre o antissemitismo, alguma coisa que ele fala sobre a Irlanda, alguma coisa que ele fala sobre a Europa, né, as políticas locais, então sempre tem os cortes, né. E aí até sair a edição completa, então Ulisses, que é um clássico do modernismo, né, tanto pela linguagem quanto pelos assuntos, pelas críticas sociais que ele faz, a crítica inclusive à cristandade, à igreja, etc. Né, então causou rebuliço. Assim como obras que tratam muito de sexualidade, né, então um amante de Lady Chatterley, por exemplo, também, né, também sofreu aí, né, do Lawrence sofreu também censura, alguns países não publicaram, né, então outras obras que tocam em temas complicados sempre são censurados. Temas políticos também, mesmo que seja uma fábula igual essa aqui, né? Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, do George Orwell, é uma obra que é uma fábula, mas é uma fábula política, né? Vai fazer uma grande crítica à Revolução Russa e lembrar que o George Orwell não era um cara de direita, né? Ele era um anarquista, um cara de esquerda e está criticando aqui as revoluções que levam a regimes ditatoriais, né? Então ele é um cara de esquerda e foi apropriado pela direita, e que depois até a CIA fez, né? A CIA fez um filme, uma animação, e aí muita gente acha que o George Orwell, como esse cara é um direitista, né, tal. Não, na verdade ele era, né, até um liberal de esquerda, né? Um socialista, um anarquista, e a crítica que ele faz aqui é ao sistema totalitário, né? As ditaduras.
Tem o 1984, que é a outra obra dele, que também é uma distopia, né? A distopia mesmo, e aí foi censurada. Assim como outra distopia que foi censurada é o Fahrenheit 451, né? O 451, que é uma distopia em que se queima livros, né? No futuro os bombeiros não apagam fogo, eles causam fogo, né? As casas são a prova de fogo, então a pessoa tem livro, taca fogo, né? As pessoas são proibidas de ter livro porque não interessa, né? Tem cinema, tem teatro, tem TV, tem distração, né? Então tem mídia social, então para que vai ler, né? Ler coisas de gente perturbada, né? Então aí na sociedade, no futuro, é proibido, e aí quem tem livro é subversivo, então imagina, né? O cara é um terrorista, tem livro, né? Então o terrorista é o cara que tem uma biblioteca na casa dele, né? Então é o que é o Fahrenheit 451, e né, então, ou seja, interessante, né, que desde a época lá do sistema totalitário que queimava livro, né, e aí virou moda proibir livro, igual, por exemplo, o poema O Ivo, assim como o poema lá, os poemas do Freud do Mal, do Charles Baudelaire, os poemas do Ivo Orwell, né, do Allen Ginsberg, um poeta estadunidense, século XX, 1955, ou seja, 100 anos depois lá do Flaubert, né, e do Charles Baudelaire, vai ter censura, então, para o Ivo, que é um poema considerado subversivo, obsceno, etc. Né? E é um clássico da geração Beat, né? A Beat Generation, que é essa geração depois da Segunda Guerra Mundial, que vai falar desses temas, né? Inclusive aqui temas pesados para a época, né? Então já começou a surgir essas dependências químicas, etc. Né? Então, na mesma época, né? Assim, publicado quase junto, mas com essa edição aqui é sem trocar os nomes, né? É o nome original, inclusive Allen Ginsberg, está escrito Allen Ginsberg. É uma obra autobiográfica, On the Road, né, do Kerouac, que ele vai andar pela América, né, vai pegar ali as caronas, vai seguir para o norte, para o sul, e vai conhecer os Estados Unidos. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, vai contar a história dos Estados Unidos, essa geração, né, pós-guerra, e muitos foram para a guerra, muitos voltaram até traumatizados da guerra, e aí ele vai contar a história on the road, ou seja, pé na estrada mesmo. Está contando de cidade em cidade, como é que ele conheceu os caroneiros, né, os carros e tal. Então, personagens inesquecíveis, né? Inclusive o Allen Ginsberg está aqui, e ele publicou depois de 10 anos de escrever. Então ele escreveu lá no final dos anos 40 e publicou lá em meados dos anos 50. Então foi esse ápice aí da Beat Generation e dos anos 60 também. E é claro que outros livros além desses foram proibidos também, né? O Lolita, do Nabokov também, é uma obra realmente pesada, né? Então não recomendo assim para, né? Porque a escrita bem, né? A qualidade de escrita, mas os temas são complicados até hoje, são tabus na sociedade, são crimes, né? Realmente são ilegalidades. Então, o Lolita da mesma época é uma obra complicada, né? Assim, com várias outras obras. Por exemplo, do Henry Miller, né? Tropa de Câncer, Tropa de Capricórnio, se eu não me engano, até hoje causa aí sensação, porque é uma obra realmente muito pesada para alguns públicos, né? Então, é uma literatura para adultos, como se diz, né? Então, foi proibido na época, assim como, né, igual eu falei, que da Amante da Lei de Chatterley, né? Chatterley é a mesma época, a mesmo tema, né, erótico, etc., dos trópicos aí. E as trilogias do Henry Miller também, né, as trilogias Nexo, Plexo, Sexo, né? Então o Henry Miller é outro, também volta e meia está nessas listas aí de livros censurados, né? Que é a literatura estadunidense também, o Henry Miller. Continuando na América, né, Estados Unidos, temos aqui nos anos 60 O Sol é para Todos, né? Ou Como Matar uma Cotovia, né, se não me engano, tem essa tradução também, né? Que é To Kill a Mockingbird, né? To Kill a Mockingbird. É um livro assim que causou também sensação, né? Prêmio para a autora Harper Lee, porque o tema aqui é a questão do racismo, né? Então na época assim que estava ali começando a luta pelos direitos humanos, né? O Martin Luther King Jr., o Michael X, né? Ou seja, essas lutas pelas igualdades, da igualdade de direitos, né? Direitos humanos, direitos raciais. Essa luta que teve aí nos anos 60 nos Estados Unidos, que até aquela época de segregação, né? Tinha locais para os afrodescendentes e local para os brancos, descendentes de europeus, então tinha banheiro, tinha local assim, nos teatros, né? Então tinha uma segregação racial que é igual ao apartheid na África do Sul, né? A apartheid na África do Sul é isso também, tinha locais frequentados né, por divisão racial mesmo, né? Para branco e para negros, né? Então, esse absurdo só acabou na América nos anos 60, 70. Né? Então, esse livro vai mostrar principalmente o Sul. Lembra da Guerra Civil? Guerra Civil nos Estados Unidos foi isso, né? A questão da escravidão, a época do Abraham Lincoln.
E aí o Sul ficou a favor da escravidão e o Norte contra a escravidão, e aí entrou em guerra civil, terrível guerra civil, durou 5 anos, ali no final dos anos 1860, quebrados ali, a guerra civil, a guerra de secessão, né, que separou os estados do Norte e do Sul. O Norte venceu, né, e aí aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Né, então teve uma guerra civil para acabar. E aí muitos grupos racistas, né, continuam operando no Sul. Né, a bandeira dos estados do Sul é usada como símbolo racista, etc. Aqui é um advogado branco que vai defender um negro, né, um afrodescendente, que foi acusado de um crime. Sabe-se que ele é inocente, né, vai se revelando, mas a população vai julgar por questão racial, né? Então o negro é sempre culpado, né? Então tem essa questão aí. É um livro polêmico, né? Ou seja, compensa ler, eu já li aqui, já comentei. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Continuando também da Toni Morrison, né? Nobel dos anos 90, acho que 93, se não me engano, O Olho Mais Azul. E a Amada também, né? Outro livro dela, também vai tratar dos mesmos temas raciais, né? Ela vai falar dos mesmos temas, a questão da mulher negra, da menina negra, né, os abusos que acontecem, né, e a questão da beleza, a menina negra que quer ser igual a menina branca, né, os olhos azuis, como se o padrão de beleza da população, né, estadunidense é a mulher loira, a mulher branca, olhos azuis, olhos claros, né, e aí como é que se lida com isso uma menina pobre, negra, afrodescendente, que talvez até mora naquelas regiões segregadas dos Estados Unidos. Esse livro dos anos 70, mas ainda foi sofrendo censura ao longo dos anos 70 e 80, mesmo depois que a autora recebeu o Nobel nos anos 90. Né? Então, que mostra como é que o racismo ainda né? Essa questão da discriminação racial está presente na sociedade. O tema realmente é polêmico, né? E ela vai abordar aqui os vários problemas que o afrodescendente sofre na população ali nos Estados Unidos. Então, ou seja, uma obra super atual, porque a gente viu que recentemente, uns tempos atrás, né, como é que os negros apanham mais da polícia, né, e aí tem os protestos, os negros que morrem ao vivo, né, diante das câmeras, com a violência policial. Né. Então, geralmente, o afrodescendente, também no Brasil, né, as periferias do Brasil, você vê que o afrodescendente, o negro, ele sofre mais violência, inclusive de policiais também são afrodescendentes, coisa interessante, né? Uma violência estrutural, porque muitos policiais são, né, de origem negra e exercem violência sobre jovens, principalmente jovens, homens, né, jovens, meninos, de cor negra também, né? Então a população assim, que sofre a discriminação racial na pele, né? Então tem vários livros que falam disso aqui. No Brasil, vários livros também sofreram, né, algum tipo de censura, mas eu fiz essa lista aqui, aqueles são mais famosos, né? Os mais famosos por um motivo ou outro, né? Ou seja, por questão, igual esse aqui que abordam a questão do racismo, né? Então cada livro tem um motivo, né? Esses aqui que são considerados obscenos, etc., né? Subversivos, etc., né? Esse aqui também que é considerado subversivo politicamente, né? Questão dos livros, questão da arte, né? Que assim como 1984, assim como o Animal Farm, outros por questão de também considerados obscenos, né? Igual que esse, o Lolita, né? Esses aqui também, né? Então, século XIX. Então, ou seja, cada livro tem aí um motivo para o pessoal dar uma tesourada, dar uma censurada nos livros, né? E até ser proibido. Livros que são proibidos. E como a gente sabe, os livros que são proibidos são mais gostosos, né? Então aí que o pessoal vai querer ler mesmo, né? Então é isso aí. E se eu esqueci de algum livro, acrescente na sugestão aí, nos comentários, quais são os livros proibidos que você lembrou aí, né? Livros que, por serem proibidos, aí que fizeram sucesso mesmo, né? Aí que o pessoal correu atrás, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.